Olá pessoal, estudaremos o Plano Municipal PME-D Macaé, estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. Além disso, eu irei disponibilizar para a venda simulados com questões autorais sobre o PME de Macaé e também sobre outras temáticas como a lei orgânica do município de Macaé e o regime jurídico único dos servidores. Irei disponibilizá-los na forma de um combo promocional. Quando esses materiais estiverem prontos, colocarei os links na descrição deste vídeo. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez e tem interesse em acompanhar os lançamentos aqui no canal, é fundamental que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o PME, o Plano Municipal de Educação de Macaé. Bom, esse documento, ele versa sobre diretrizes, metas e estratégias relacionadas à educação no caso de Macaé. No entanto, o PME, ele é muito semelhante ao PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que foi instituído pela Lei 13.005 de 2014. Vocês podem também estar acessando no site do Planalto, que é uma lei importante para o estudo de vocês, tá? Então, vocês vão notar muitas semelhanças, tá? Tanto o PME quanto o PNE, eles têm uma duração de 10 anos. A gente fala que é uma duração plurianual ou decenal. Então, a vigência desses documentos são de 10 anos, a contar da publicação da lei. Outra informação importante que vale destacar aqui é a fonte dos materiais que vocês vão pesquisar na internet. Sempre quando vocês forem buscar uma lei, é importante vocês irem direto, por exemplo, se tratando de uma lei federal, direto no site do Planalto. Se tratando aqui de uma lei municipal, eu fui no site da Câmara Municipal de Macaé. Lá eu consegui acessar esse documento, o documento original, que é um documento de 2015. Então é um documento antigo, mas faz todo sentido, até porque o PNE é de 2014, tá? Então, estamos próximos de finalizar esses 10 anos, né? E aí, o correto é que um novo plano municipal, assim como o PNE, ele tem que ser construído, ele tem que entrar em vigência para poder começar a contar, né, os próximos 10 anos. Dito isso, vamos então, de fato, começar o nosso estudo. Constituem diretrizes do Plano Municipal de Educação. Diretrizes, direcionamento. Então, eu vou direcionar a educação de Macaé com base nessas ações, nessas vertentes, que são erradicação do analfabetismo. Erradicar, eliminar qualquer forma de analfabetismo. Também a universalização do atendimento escolar. Universalizar, tornar o atendimento escolar para todos, não excluir ninguém, acessível a todos. Também a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, também é um princípio você superar qualquer desigualdade no âmbito da educação, que também está atrelado, obviamente, com questões socioeconômicas, tá? Então, a superação dessas desigualdades é você conseguir eliminar ao longo do tempo qualquer situação que gere esse tipo de desigualdade educacional, né? Onde um grupo tem acesso à educação de qualidade e o outro não tem, por exemplo. Um grupo consegue acessar a escola falando fisicamente mesmo, o outro grupo não consegue, tem dificuldade de conseguir chegar na unidade escolar, por exemplo. Isso também é uma desigualdade. Então, superar essas desigualdades relacionadas à educação. Promovendo o quê? A cidadania, né? Então, formando cidadãos, pessoas, né, que estão ali exercendo seus direitos e também cumprindo com seus deveres. E erradicar qualquer forma de discriminação, de preconceito, de diferenciação. Também a melhoria da qualidade da educação, né? Então, promover qualidade. Se preocupar, sim, com questões estatísticas, numéricas, enfim, mas não deixar de lado nunca a qualidade, que a qualidade é o principal. Também a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamenta a sociedade. Então, entender que a educação, né, o PME, ele vai buscar formar cidadãos, como a gente já falou, promover a cidadania, mas também formar cidadãos para o trabalho, tá? Formar pessoas para o trabalho, para o mundo do trabalho. Isso também está lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. Quem assistiu as minhas aulas de LDB, tem uma playlist aqui no canal de LDB, de Legislação Educacional, que contempla uma sequência de aulas de LDB, que vale muito a pena vocês assistirem.
Vocês viram que sobre a educação, no caso, a LDB traz que a educação escolar ela deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Então, ela não fica ali dissociada ao mundo do trabalho, não. Ela deve estar vinculada ao mundo do trabalho. E no que diz respeito a princípio e finalidade da educação nacional, também está lá na LDB que a educação, que é um dever da família e também do Estado, que se inspira em alguns princípios, como o princípio da liberdade, solidariedade humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para onde? Para o trabalho. Então percebam como é que o PME, assim como o PNE, eles estão vinculados, eles estão ali atrelados à LDB e não poderia ser diferente. Também é uma diretriz presente no PME de Macaé, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gestão democrática, uma gestão participativa. Sempre quando vocês verem essa palavra democrática, nós vivemos um regime democrático, um regime em que nós temos ali a participação popular. Né? Nós participamos. Como? Diretamente ou indiretamente. Diretamente, a gente pode enviar um projeto de lei, desde que tenha uma quantidade mínima de eleitores ali que estão concordando. Você pode dar sua opinião através de uma consulta popular, como um plebiscito, um referendo. Né? Então, nós temos sim o nosso direito à participação direta. E também indireta quando nós votamos, né? E elegemos alguém para nos representar politicamente. Então, sim, promoção do princípio da gestão democrática, uma gestão participativa, já que nós vivemos num regime democrático. Onde? Na educação pública. A educação pública ela tem que estar ali atrelada a uma gestão participativa. Tem que dar voz aos membros da educação escolar. Também, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município. Então, promoção humanística, promovendo ali questões que envolvem o ser humano. Também a científica, né, promovendo ciência, tecnologia, desenvolvimento, promovendo cultura, esporte. Então, tudo isso tem que estar associado ao município. Também é uma diretriz do PME de Macaé o estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, que assegura atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, aqui está falando de recursos envolvendo, né, que são destinados à educação. Então, aqui também é colocada uma diretriz como você estabelecer metas em relação a aplicar esses recursos, levando em consideração o PIB, um Produto Interno Bruto. Então, você fazia ali uma expansão, promover uma expansão da educação, tendo em vista a qualidade, tendo em vista a equidade, porém, tendo como patamar, como princípio, como uma régua, a questão do PIB, para que seja um destino, uma aplicação mais justa, uma aplicação que seja mais racional, que seja dentro de um planejamento. Também a valorização dos profissionais de educação, isso é muito importante, valorizar os profissionais que estão à frente, né, seja através de melhorias em relação ao plano de cargos e salários, né, melhorias envolvendo salário, também melhorias envolvendo a questão da infraestrutura, de recursos, também recursos tecnológicos, enfim. Também a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, está sempre atrelada ali também a questão dos direitos humanos, né, entendendo que nós vivemos uma sociedade plural, temos diversidade e deve ter respeito pela diversidade e também promovendo uma sustentabilidade socioambiental. Né? Então, sempre também com respeito a questões envolvendo a sustentabilidade, o meio ambiente. Para a formulação das metas, as informações elas têm que ter alguma fonte. Essas fontes são a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica, também da Educação Superior mais atualizados, tá? Para você conseguir, então, informações que sejam fidedignas, para que com base nelas você forme, para que tenha a formação, né, a formulação de metas dentro de uma realidade, né, e não dentro de uma suposição. Também é dito nesse PME que o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, entregar informações mais detalhadas em relação a esse público, que são as pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Outra informação importante, cai em prova, então atenção nesse artigo aqui, que é o artigo 5º que está lá no PME. Sempre quando vocês estudarem comigo, é importante também estarem ali com a lei ao lado, tá? E tá sempre buscando olhar a letra da lei, porque é isso que cai em prova de concurso, tá, gente? Não se iludam, tá? O que cai é a letra da lei. Então, por mais chato que seja, pegar aquela lei, ter que ler aquilo que muitas vezes cansa, é um pouco tedioso, é importante. Então, vocês estão estudando comigo aqui, eu estou facilitando, vocês estão tendo acesso a essas informações. Quando vocês forem ler a lei na íntegra, será mais tranquilo essa leitura, não vai ser aquela leitura tão tediosa, não vai ser tão sacal. Então, atenção aqui, a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações e correções periódicas realizados pelas seguintes instâncias. E aí eu vou trazer para vocês as instâncias que são responsáveis por monitorar continuamente e avaliar periodicamente o PME. Sabemos que o PME tem uma duração de 10 anos, ele é decenal ou plurianual. E aí 10 anos é muito tempo, né? Então, constantemente, essas metas, essas diretrizes, essas estratégias, elas devem ser avaliadas. A meta tem que ver se essa meta está sendo cumprida. Não é simplesmente você coloca uma meta e espera ter a vigência de 10 anos para você verificar se foi ou não. Durante o prazo, tem que ter uma avaliação. E as instâncias responsáveis por isso, por esse monitoramento, por essa avaliação periódica, são a Secretaria Municipal de Educação, a SME, no caso de Macaé, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, claro, sempre do município em questão aqui, que é de Macaé, o Conselho Municipal de Educação, CME, e o Fórum Municipal de Educação, FME. E aí esse artigo está diferente do Plano Nacional de Educação, obviamente, porque o Plano Nacional de Educação ele trabalha no âmbito nacional e o PME é no âmbito municipal. Então, se vocês forem lá no Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, que costuma ser cobrada em prova de concurso, então pode estar também contemplado no seu concurso, vocês vão ver que as instâncias que são responsáveis pela avaliação periódica e pelo monitoramento contínuo, no caso do Plano Nacional de Educação, são outras. É o MEC, por exemplo, é o Senado Federal, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e também a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Mas em relação ao PME de Macaé, são esses que eu citei: Secretaria Municipal de Educação, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Então essas instâncias, além de fazerem, né, o monitoramento contínuo, avaliação periódica, elas ainda vão fazer outras ações. Também são competência delas outras ações, como divulgar os resultados do monitoramento, das avaliações, dos respectivos sítios institucionais da internet. Então, elas vão divulgar, vão dar transparência a esses resultados do monitoramento de avaliação para que a população tenha conhecimento nos sites oficiais. Também analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Então, também vai ter uma ação ali de propor algo, propor alguma ação, propor alguma política pública para que, de fato, essas metas sejam cumpridas. Também analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação, tá? Então, se ela está achando que esse investimento ele não está condizente, pela sua avaliação acredita que está aquém ou está além, enfim, então ela vai propor uma revisão desse percentual. Além disso, a cada 2 anos, ao longo da vigência do PME, que são 10 anos, bom, o Fórum Municipal, perceba, o Fórum Municipal buscará junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, subsídios para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo único desta lei. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar as metas ao longo dos nossos vídeos, tá? Nesse primeiro momento, a gente está vendo aqui essa parte mais introdutória, mas estudaremos sim as metas, que é uma das partes mais importantes, tá? Mas essa parte introdutória também é muito importante, também cai muito em prova, tá? Então, aqui está dizendo pra gente o seguinte, que durante a vigência, a cada 2 anos, durante 10 anos, a cada 2 anos, então, completou os 2 primeiros anos, depois no 4º ano, depois no 6º ano, depois no 8º ano, até chegar no 10º ano, o Fórum Municipal ele vai buscar junto ao INEP subsídios para poder verificar, aferir se de fato essas metas estão evoluindo,
verificar a crescente, se está acontecendo uma crescente em relação a essas metas, se ela está acontecendo, se está tendo uma evolução, uma progressão. E também é dito aqui que a meta progressiva de investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras no cumprimento das demais metas. Porque a questão do financiamento público ele é muito importante porque ele está ali alinhado, ele repercute em todas as outras metas, né? Porque o destino do dinheiro público, esse dinheiro ele vai, para que as coisas aconteçam, tem que ter investimento. Então essa meta específica, né, do investimento público, ela tem essa particularidade, tá? Também é dito que as avaliações, monitoramentos e correções serão submetidos a qualquer tempo a audiências públicas ou consultas públicas a serem provocadas pelo Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação e a Câmara de Vereadores. Faz todo sentido, tá? Então, é uma forma de você dar transparência. É você promover audiências públicas, consultas públicas para que a população que é diretamente interessada e afetada, ela consiga ser ouvida, consiga dar opiniões, ela consiga tomar ciência, não só através dos sites, mas, né, também em loco, digamos assim, né, de uma forma mais direta, em relação ao que está acontecendo no que diz respeito à educação, no que diz respeito às metas, se elas estão sendo de fato cumpridas. O município de Macaé promoverá a realização de pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação. Tá? Então, nós teremos aí pelo menos, percebam, pelo menos, não é até 2 conferências, tá? Pelo menos, ou seja, no mínimo 2 conferências municipais até cumprir com os 10 anos de vigência. E elas devem estar articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação. E vamos falar agora das atribuições do Fórum Municipal de Educação, o FME. Ele acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas, tá? Então, ele vai estar ali de olho nessa parte da execução, vai estar acompanhando, monitorando se de fato o PME está sendo executado como deve ser, se as metas estão de fato sendo cumpridas e implementadas. Também promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as conferências regionais, estaduais e nacionais. Então vai promover essa articulação, essa coordenação entre as conferências municipais, que acontecem no âmbito do município de Macaé, com as demais que acontecem no âmbito maior, de abrangência maior, como na questão da região, do estado e nacionalmente. Essas conferências, as conferências municipais, elas devem acontecer no intervalo de 4 anos. Entre elas, acontecerão de 4 em 4 anos, tá? Com o objetivo, mais uma vez, de avaliar a execução do PME e também pensando aí na elaboração do próximo PME, tá? Do PME para o decênio subsequente. Também é importante dizer que o município de Macaé atuará em regime de colaboração, né, com a União, o Estado do Rio de Janeiro, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias que são objetos desse plano. O PME também coloca aqui no artigo 8º que constituem também estratégias aprovadas pelo Fórum Municipal de Educação, né, além daquelas que eu citei no início, né, nesse iniciozinho da aula, que integram este plano de educação em consonância com as diretrizes, metas e estratégias que estão previstas no PNE, como eu falei para vocês, né? Então, além daquelas previstas no PNE, no Plano Nacional de Educação, temos também algumas estratégias aprovadas pelo Fórum Municipal de Educação, que são assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Então, buscar sempre uma consonância entre política educacional com as demais políticas, social e cultural também. Elas sempre têm relação, né? Então, as questões sociais, elas estão sim relacionadas às questões educacionais, né? As questões culturais. Então, buscar sempre essa articulação. Também considerar as necessidades específicas das populações de campo, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Buscar sempre incluir as populações de campo, tá? Buscando, de fato, que aconteça uma equidade, né? Equidade no sentido de que, tratando os desiguais na medida de suas desigualdades. Entendendo que essa questão da igualdade, ela é muito subjetiva. Por quê? Porque por mais que você diga, vamos tratar, né, todos da mesma forma, algumas pessoas elas já nascem em condição de desigualdade, elas já estão inseridas numa situação em que para ela chegar na escola, ela não consegue, por exemplo, através de não existe um transporte que ela possa acessar a escola, ela tem, por exemplo, cruzar
um rio, né? Então ela tem que fazer isso através de um barco, por exemplo, e tudo isso gera uma desigualdade, gera uma dificuldade absurda. Então não é a mesma coisa que uma pessoa que está, né, vivendo numa área urbana, em que ela tem um fácil acesso, que ela tem um vasto transporte público para poder chegar na escola. Então, por isso a igualdade, entendendo que existe sim desigualdade, e uma vez entendendo isso, você aplica a equidade, né? Devemos tratar igualmente os iguais, né, e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Também garantir o atendimento às necessidades específicas na educação especial, assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, lembrando, né, que a educação especial é uma modalidade da educação básica, nós estudamos isso no nosso estudo sobre a LDB. E só para lembrar aqui, quem que faz parte da educação especial? São os alunos que possuem algum tipo de deficiência, que possuem transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, garantir o atendimento das necessidades desse público, assegurando de fato um sistema inclusivo. E também promover a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Tá? Então, promover uma articulação e, de fato, implementar uma política educacional efetiva. Então, vamos fazer uma questão. Peguei uma questão da Banca FGV de 2024, super recente, e adaptei para o concurso de vocês de Macaé, beleza? Eu também irei disponibilizar para a venda simulados contendo questões autorais elaboradas por mim com um gabarito comentado sobre essa temática, combos promocionais contendo também outros simulados, como também os simulados de lei orgânica do município de Macaé e também do estatuto, né, do regime jurídico único dos servidores de Macaé. Então vale muito a pena, é uma forma de vocês treinarem, né, estudem o conceito, a teoria, e depois vocês ficam praticando, né, só treinando através de questão. Isso é muito importante para vocês fixarem o conteúdo, beleza? Tá? Então, quando esses simulados estiverem prontos, eu colocarei os links na descrição deste vídeo. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, é muito comum cair em prova essa questão das instâncias responsáveis pelo monitoramento e pela avaliação relacionada ao cumprimento das metas dos planos municipais de educação de modo geral, tá? Então, se tratando de PME de Macaé, quais são as instâncias? Vamos à leitura da questão. Conforme o Plano Municipal de Educação de Macaé, a execução do plano e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e avaliações periódicas realizadas por diferentes instâncias. Conforme a legislação, as instâncias responsáveis pelo monitoramento e pela avaliação são. E aí não tem jeito, vocês têm que memorizar essas instâncias, tá? Que são a Secretaria Municipal de Educação, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Então, qualquer outra alternativa que fale algo diferente disso, que em vez de ter Conselho Municipal de Educação, tá Conselho Nacional de Educação, em vez de ter Fórum Municipal de Educação, tá Fórum Nacional de Educação, que tenha o MEC, por exemplo, que tenha o Senado Federal, qualquer coisa diferente, qualquer coisa que tenha isso, né, que seja diferente dessas que eu citei, tá errado, tá? Se a gente tá falando de Plano Municipal de Educação, não faz sentido ter aqui um Conselho Nacional, um Fórum Nacional, um MEC da vida, tá? Então, a nossa resposta é a letra B. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional contendo a LBI, a LDB, a BNCC, o ECA, entre outros vídeos, tá? Também temos playlists com simulados envolvendo a área de educação de diversas bancas organizadoras, incluindo a FGV. Temos também playlists para a lei orgânica do município de Macaé, também playlists para o regime jurídico único dos servidores, entre tantas outras playlists que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.